Perfeito. Começamos então um café com BPO dessa quarta-feira e o tema é modelo de negócios. E dentro desse episódio do nosso café, eu que vos falo, Guto César, vulgo Barão, juntamente com Breno VN, presente aqui conosco, e algumas pessoas que também fazem parte desse café para que a gente possa trocar um papo sobre isto. Temos algumas pessoas aqui na sala e algumas pessoas que estávamos com saudade de ver e por bons motivos não tinha tempo de estar participando. Darlene, se você me permitir uma pergunta. Quando você começou, e aqui eu sempre vou levar para quem está começando, tá? Porque, querendo ou não, gera uma reflexão para quem está lá na frente. Em algum momento, ou em qual momento, você colocou o modelo de negócios no seu negócio? Ou foi levando como dava? Oi, pessoal, boa tarde. Então, Guto, a minha história no empreendedorismo foi um pouco mais suave, vamos dizer assim. Que o pessoal assiste muito podcast falando sobre que as pessoas empreendem no amor ou na dor, né? Meu caso foi no amor, graças a Deus. Eu trabalhei muitos anos numa empresa e depois de muitos anos eu saí dessa empresa e saí consciente de que abriria minha empresa. E eu já estava namorando o BPO, né? Como eu era da área financeira, era CFO dessa empresa, então eu conversava com muita gente da nossa área e tal, e vi que esse negócio estava começando a meio que decolar aqui no Brasil, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso, comprei lá os cursos, né, ainda trabalhando, né, mas já estava com aviso prévio, já sabia que eu ia empreender e que seria na área financeira, talvez na área de investimentos, mas enfim, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa, usar meu conhecimento para ajudar várias empresas e não uma só, que era o que eu vinha fazendo há muito tempo. E aí eu comecei a comprar os cursos, né, porque eu acho que a gente, quando vai fazer alguma coisa nova, a gente precisa aprender mais sobre ela, por mais que a gente seja especialista na nossa área, empreender era um campo completamente novo para mim. Eu não sabia absolutamente nada, eu sempre trabalhei como CLT, né? Eu tinha cabeça de dono, sempre tive cabeça de dono em todas as empresas que eu trabalhei, eu vestia a camisa mesmo, a empresa era como se fosse minha, né? Tratava sempre dessa forma, por isso também, até porque eu fiquei tantos anos em várias empresas que eu trabalhei. Então, não podia ser diferente com a minha empresa, né? Eu fiz administração de empresas na faculdade, então batia-se muito nessa tecla de plano de negócio, planejamento de, né? Planejamento, né? E eu sempre tive uma coisa na minha cabeça lá do professor Philip Kotler, que planos não são nada, de planejamento é tudo. Então, eu coloquei no papel o meu plano de negócio, né? Eu falei assim, bom, eu vou abrir uma empresa, eu não vou em casa de ferreiro, espeto não é de pau, eu sou administradora e eu vou fazer tudo direitinho como mano figurino. Vou usar a teoria, agora vamos ver se ela se aplica na prática. Então, eu comecei. Eu abri um Word do zero e comecei a fazer. Peguei, óbvio, um sumário lá, né, que eu tinha lá de material, e comecei a ir pontuando mercado, estudando mercado, concorrências, fiz uma análise SWOT, fiz a análise dos concorrentes, barreiras de entrada, vi tudo isso. Já era conhecido, já conhecia o segmento, mas eu queria saber o que era o BPO e o que eu ia enfrentar, né? Porque quando você está no CLT, né? Eu falo assim que eu li um livro do Flávio Augusto, chama Ponto de Inflexão, acho que vocês já devem ter lido. E o CLT, a gente é um passarinho dentro da gaiola, né? Alguém vem sempre colocar uma piste para gente. Todo mês vem alguém, bota aquele comidinho. E quando você sai da gaiola, você vai empreender, cara, você está no mundo, você tem que ir atrás da sua caça, você tem que aprender, você vai cair, vai ter que levantar, vai ter que ser resiliente, você vai ter que vender, né? Que era uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu falei, cara, quando chegou nessa parte do meu plano de venda sobre venda comercial, marketing, eu falei, cara, eu vou ter que botar a minha cara para bater, eu vou ter que vender, vou ter que aprender técnica de venda. Comecei a seguir lá o Thiago Reis da Growth Machine, foi um cara que eu conheci na minha jornada que me ajudou muito nessa parte. Mas o plano de negócios, eu falo para todo mundo que, cara, é muito importante. É muito importante você escrever isso, você visualizar, até para você tomar uma decisão, né? Quando você começa a escrever, você vê o quão complexo é ter uma empresa e abrir um negócio.
né? Porque senão a empresa fecha, gente. Na primeira dificuldade, você vai sair, na segunda você vai, na terceira, na quarta, quinta, décima, porque assim, é todo dia tombo em cima de tombo, e você tem que continuar lá perseverando no seu propósito. Então, o plano te ajuda a se manter firme, porque você sabe o que vai acontecer. Você não sabe tudo o que vai acontecer, mas você planeja, você já sabe que vai ter dificuldade. E é isso garante a sua existência ao longo dos anos, né? E uma coisa importante também, eu estava até revendo o meu planejamento para o ano que vem, né? Que não é só fazer o plano de negócio, a gente precisa planejar, precisa mudar a rota, precisa saber o melhor caminho. E eu participo aqui do grupo e eu vejo tantas perguntas, tanta gente perguntando infinitas coisas, e eu fico, caramba, quanta gente com dúvida de BPO, né? Coisas simples, né? Para mim são... Era para ser uma coisa simples, né? Hoje, para mim, é simples. Ah, como fazer um acesso secundário? Qual o sistema que usa? Hoje é simples, depois de muita coisa que eu passei, certo, errado, de tentativa e erro, e de conversar, e de conhecer outros empresários, e de viver mesmo o dia a dia, e encontrar não é uma fórmula de sucesso, mas é uma fórmula que deu certo para mim, para minha empresa. Demorou, sabe? E ainda continua mudando, né? Eu mudei agora, recentemente, eu fiz algumas mudanças no meu planejamento estratégico, meu planejamento de posicionamento, né? Quais são os segmentos que eu vou atender daqui para frente. Isso foi maturidade, sabe? Isso é maturidade. Você vai amadurecendo e você vai vendo que algumas coisas não fazem sentido. E aquele negócio que a gente sempre fala, a pessoa começa no amor e na dor, às vezes a gente pega um monte de cliente no início que tem que resolver, tem que pagar conta, né, gente? Faz parte. Depois você começa, graças a Deus, a ser um pouco mais seletivo, se você ganha esse conforto de poder escolher quem você vai atender, né? E esse ponto é muito importante para o seu planejamento, para a sua estratégia. Qual é o seu objetivo com o BPO? Quantos clientes você quer atender? Qual o tamanho da sua base? Até onde você vai com isso? O que você pretende fazer com a sua empresa daqui 5, 10 anos? Eu quero vender minha empresa. Daqui a um tempo, esse é o meu plano. Não é para agora, mas para que 10 anos eu já tenho esse plano. Então, mas eu preciso preparar ela para esse momento. E nós, como financistas, a gente precisa entender isso, né? Até para poder orientar nosso cliente. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você tocou em alguns pontos, Alene, que com certeza fazem a nossa cabeça passear em várias áreas. A primeira que me veio quando você falou sobre empresas é que, assim, no Brasil, a educação sobre empreendedorismo, ela, desculpa, é fraca. Você participou ali de administração, no Contábeis, eu tive aula de empreendedorismo, era uma matéria muito curta, e é algo extremamente necessário, principalmente para esse passarinho que quer sair da gaiola. E quando a gente vai para números, saiu um estudo recente que nos Estados Unidos, das empresas que são criadas, e olha que o empreendedorismo lá é muito forte, 70% das empresas fecham após 10 anos. E no Brasil, mais de 85%. Então, poxa vida, Estados Unidos, uma grande potência, empreendedorismo forte, e mesmo após 10 anos, fecham. Sabe o que tem em comum no Brasil e lá em outros países sobre empreendedorismo que faça com que esse fechamento ocorra após 10 anos? A falta de conhecimento. Porque, como você falou, a pessoa vai na dor, ou vai no amor, ou está querendo se descobrir, e aqui a gente está falando de uma área, e aqui a gente já começa no tema, tá, pessoal? O modelo de negócio aqui que a gente vai estar conversando é sobre BPO financeiro. Então, o que é o BPO financeiro para quem está vendo a primeira vez? É claro que aqui todo mundo é BPO, então não precisa explicar. Mas para quem está assistindo, é terceirização, né, de processos financeiros ali. Contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, relatórios. Só que com essa nossa jornada, e principalmente aqui no café, a gente foi percebendo que por mais que na estruturação de um modelo de negócio a gente tem que estudar a concorrência e estudar o mercado, a gente percebeu que se a gente juntar as pessoas que estão aqui na sala agora, acho que ninguém faz igual nada a ninguém aqui, por mais que entregue o mesmo das empresas. E na estruturação de um modelo de negócio, a gente também tem que perceber que a gente tem que estudar qual nicho, a gente tem que estudar o perfil da empresa, onde que a gente vai aplicar, se a gente tem condição financeira ou não.
E, mais uma vez, aqui nesse grupo, pela quantidade de pessoas que tem, dificilmente a gente vai atender o mesmo nicho, vai atender a mesma complexidade de empresas. E mesmo já tendo essa experiência, e desculpe desanimar as pessoas que estão ouvindo, mesmo tendo essa experiência, o modelo de negócio ele vai servir como mapa, que sempre vai ser alterado, a vida vai ensinar e faz parte de um processo. Eu gosto de falar que o modelo de negócio, basicamente, é uma espécie de uma árvore. Eu gosto muito de bonsai, eu faço bonsai, e cada semente ele tem um processo de germinação. Fazendo uma analogia aqui. Tem sementes que você tem que aplicar fogo para germinar, tem outras que você tem que quebrar, tem outras que você tem que deixar em determinado substrato, mas cada semente traz um DNA. E quando essa semente germina dessa árvore, cada árvore traz a sua característica. Então, o plano de negócio nada mais é do que entender o seu DNA, onde que você vai crescer, como você vai crescer, e assim como a singularidade de cada um aqui, cada um vai ter uma característica, vai ter uma pegada, mas todos nós seremos uma árvore, todos nós seremos BPOs. E é impressionante perceber que o tempo, as condições climáticas, as condições que nós somos colocados moldam essa árvore. Hoje, no negócio de BPO financeiro, e por isso que eu gosto de bonsai, porque eu pego uma semente, uma árvore, e eu vou conduzindo tanto as raízes, quanto a copa, quanto o tronco, para o formato que eu desejar. E quando eu faço esse comparativo ao modelo de negócio, basicamente é isso, é identificar o seu DNA, em qual estrutura, qual local que você vai ficar num vaso, você vai ser um bonsai, ou você vai para a terra e vai se tornar uma árvore frondosa, como que você vai conduzir todo esse negócio, mas é só um mapa. Vira e mexe, a gente vai ter as intempéries do tempo, a economia, mudança de mercado, a velocidade com que a tecnologia vai vir. Então é extremamente necessário, e me corrijam, tá, se eu estiver falando alguma besteira aqui, extremamente necessário você ter um mapa de pelo menos aonde você deseja ir. Tem uma coisa que o Breno fala que eu acho interessantíssima, que é começar pelo final. Você precisa saber pelo menos para onde você quer ir, e daí a gente traça um plano. Né? Em algumas mentorias eu até falo que, e aqui a gente tem uma complexidade, tá? Nessa área de BPO financeiro nós temos administradores, nós temos contabilistas, nós temos economistas, nós temos consultores, nós temos transição de carreira, é uma área muito recheada de oportunidades e um vasto oceano azul, porque eu arrisco dizer que nem 0,001% do mercado brasileiro sabe o que é BPO financeiro. Então tá um mar imensamente azul aí para que a gente possa caminhar. E nessas mentorias eu falo, né, que, poxa, se você vai subir uma montanha e se o seu desejo é chegar naquele pico, essa montanha tem várias facetas. Se você chegar para mim e falar assim, Guto, eu quero subir naquele pico em novembro, o que você pode me indicar? Eu falei, olha, se você for em novembro, a neve vai estar mais derretida, você pode utilizar tal meio de transporte mais adequado, ou um animal, né, de carga, você vai ter que utilizar tais equipamentos, ou você não vai poder subir nesse momento. Então, assim, é extremamente necessário saber onde quer ir para poder estruturar essa questão da visão das ferramentas. Aqui a gente entra para os pormenores, né? A dificuldade e a montagem aí desse plano de negócios. Falei muita besteira, Darlene? Filosofei mais, né? Não, é isso aí. Esse é a tônica da conversa, né? Tipo, botar a bola no chão, né? Que eu falo, tem pessoas muito ansiosas de fazer. Eu sei que cada um tem a sua demanda, mas tipo, botar a bola no chão e fazer essa reflexão ajuda a você entender esse caminho, né? E eu percebo que muitas pessoas estão fazendo por N motivos, né? Cara, mas parar para refletir sobre isso, sair dessa loucura, né, de, tipo, consumir todo tipo de conteúdo, ficar... Não, parar, e eu já como falei isso num café, né, que eu assistia muito Eliandro, e tudo que o Eliandro falava, eu, não, essa semana, esse mês eu vou atender só consultório médico, esse mês só advocacia, só não sei... Falei, cara, eu liguei para o Eliandro, falei, viu, você está me atrapalhando, não entendeu nada. Ele entendeu nada, você tá me atrapalhando. Atrapalha por quê? Porque toda semana você muda o caminho e eu fico te seguindo, vou parar de te seguir, tive que parar de seguir ele por um tempo, hoje a gente já tá de bem de novo. Mas, tipo,
Ele também fala sobre isso, cada um tem o seu caminho, né? O conteúdo que ele posta lá é porque é o que o Guto falou, é um oceano azul. Todo dia tem gente entrando, tem gente enxergando essa oportunidade, transformando a vida da pessoa e tal. Eu acho super legal, eu acho que nós é que movimentamos a economia do país, nós pequenas empresas, empreendedores, e eu dou maior força. Só que eu acho que tem que ter, sabe, essa reflexão, né, Guto, de tipo, para pensar no seu negócio. Qual é o seu objetivo com esse troço, né? Você quer fazer BPO? Tá, eu já sei o que é BPO. O que eu vou... que o Guto falou, que o Breno fala, começa pelo final. Qual é o seu objetivo? Lá no bottom line, lá na última linha, sabe? Então é esse. E aí você volta. O que eu vou fazer para conseguir chegar aqui? Tem um caminho que você precisa percorrer. E tem coisas que você precisa fazer e se aplicar, e estudar, ou delegar. Aí eu não sei o tamanho da sua empresa e que momento que você está. Mas quando eu comecei, eu era sozinha também, não tinha ninguém, não tinha um funcionário, não tinha ninguém, não tinha nem sócio. Foi quando eu me meti numa sociedade doida com medo de ir sozinha. Não tive confiança, foi um outro erro, mas foi um aprendizado. Né? Ir sozinho, né? E ir acompanhado tem suas prós e tem seus contras, né? Então, até nisso, né? Tipo, será que preciso de um sócio? Será que tem tantos BPOs? Será que eu não faço uma parceria com alguém que já está mais pronto que eu, e eu chego com o meu conhecimento e somo com essa pessoa, para, ao invés de ter dois BPOs, ter um BPO com duas forças, né? Que tenham sinergia com o que eu faço e com meus propósitos e com o que eu quero. Só que isso tem que gerar um match, uma afinidade e tal. Você tem que estar preparado para esse momento. Isso acontece, tá, pessoal? Eu sei porque já aconteceu comigo, de outros BPOs me procurarem para fazer parceria, para sociedade, montar uma holding, não sei o quê. Não é meu momento ainda, eu tenho outros planos, por isso que eu soube dizer não. Se fosse em outro tempo, talvez eu quero, vou, não quero ir sozinha, estou com medo, não dá certo. Não, e dá certo. Se você fizer o certo, vai dar certo. Mas tem que fazer o certo. É impressionante que um bate-papo desse a gente consiga escutar essa riqueza, né, de conhecimento. Não é só um talk, não é só um bate-papo. Tem muitos pontos aqui reflexivos, mas bora lá, Samara. Ajude-nos nesse ponto reflexivo, porque quem está aqui que veio para ter uma coisa de concreto quer ver os ipsis, eu não sei como é que fala aquilo, quer ver os pormenores, né, os detalhes. Como é que fala? Ipsis? Aí eu me atrapalho todo. Ai, nisso eu não posso te ajudar, não sei o que é. Ai, gente, Darlene, olha, vou te mandar mensagem ali no privado, porque, sinceramente, Sigam ela no LinkedIn, viu? essas situações é muito doido, mas é isso mesmo. Eu acho que o primeiro ponto é a gente olhar não somente o negócio, mas nós, enquanto pessoas, qual que é o nosso momento? Estamos preparados para isso? Não estamos. Porque envolve muitas coisas dentro do negócio, financeiro, principalmente, o tempo que vai levar para que esse teu negócio, ele realmente, ele caminhe, porque se a gente for pegar enquanto nós seres humanos, a gente não nasce caminhando. A gente passa por um processo até chegar o momento da caminhada, cai, levanta. Então, assim, gente, é bastante tempo, né? E eu cometi vários erros, e agora, depois de tanto tempo, mas eu precisei, né? Realmente eu vi que as decisões que eu tomei foram todas equivocadas. Então, esse processo de planejamento, assim, não, a gente não planeja, porque eu acho que tem muita gente falando que é fácil, que a gente acaba acreditando mesmo, não, vai funcionar, como que eu vou me preparar se acontecer isso, o que eu faço? Então, já falei isso algumas vezes aqui, eu estou há algum tempo revendo e vou ter que modificar aqui a minha forma, não somente de trabalho, enquanto pessoa, enquanto profissional, isso eu vi, e o tempo que a gente vive o BPO, a gente também aprende muita coisa, né, que a gente não tem, né, a gente não tem a experiência, a gente sabe fazer a atividade, mas lidar com várias coisas, a gente não tem isso, né. E eu tô sentindo isso agora, então, assim, o primeiro ponto ali que a Darlene falou, eu vou parar de seguir, essa foi uma decisão que eu tomei, que eu vou dar um tempo de tudo, sério, né, vou dar um tempo, porque eu não estou suportando
o Se você excesso. falar que vai dar um tempo do café, eu te tiro da Só sala não pode agora. sair. Ó, Eu te fique tiro claro agora. que eu saio de tudo, mas o café eu sumo, mas eu tô sempre vendo o que vocês estão falando ali. Eu nunca saio Se eu porque. sumir é por causa disso, é porque realmente sumir assim, temporariamente, né? É porque realmente tá um excesso de informações muito grande. E aí tem a questão da comparação, porque a gente acaba sem querer se comparando. Eu até tento, mas assim, em alguns pontos eu acabo me comparando com a realidade do coleguinha. E eu preciso me situar. Samara, Fale. desculpa te cortar, mas a verdade é que você nunca sabe a realidade do colega. Exato. Você sabe muito melhor, você tem uma simetria aqui que você sabe muito melhor a tua do que a dele. Então é um comparativo que ele não é totalmente honesto, digamos assim. Um boicote, né? E eu li. Bom, e para você que está participando pelo YouTube ou Spotify, o nosso bate-papo termina aqui. Mas vai continuar na nossa plataforma de assinantes do Clube do Café com BPO. Se você não faz parte, eu te convido a fazer parte dessa rede de empresários, onde toda semana a gente promove bate-papos igual a este que você participou e gravamos na íntegra todo o conteúdo, além de minicursos e um grupo exclusivo para estes empresários fazer o network, trocar informações e muitas colaborações de informações relevantes no nosso mercado do dia a dia. Então, te vejo no próximo bate-papo, no próximo encontro. Até lá!